Boa noite! Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao treinamento NAF da 7ª Região Fiscal, aberto aos núcleos das demais regiões. Desde já agradecemos você pela gentileza da sua presença. Que bom que você voltou! E se você está aqui pela primeira vez, que bom que você veio! Hoje, de uma maneira muito especial, saudamos a todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher, no desejo de uma sociedade mais justa, menos violenta e onde haja oportunidade igual de valorização para todos. O evento tem como foco os universitários que participarão dos núcleos de apoio e contábil fiscal neste ano letivo, mas também acolhe com todo carinho os demais estudantes que tenham interesse nos temas que nós iremos abordar ao longo deste treinamento. Todos os eventos que ocorrerem em dias úteis serão sempre neste horário, 19h30 até no máximo às 21 horas. Já as oficinas de preenchimento da declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física 2022 se darão nos sábados, das 9 horas às 12h30. O tema da palestra de hoje é Desmistificando o Imposto de Renda. Será ministrada pelo representante regional da Cidadania Fiscal da 7ª Região Fiscal, composta por Rio de Janeiro e Espírito Santo, analista Vicente Bruno Cavalcante de Oliveira, este que vos fala. E este evento acontecerá da seguinte maneira. Teremos a exposição, que acontecerá até no máximo às 20h40, 1 hora e 10 minutos. Depois desta apresentação, teremos 10 minutos para perguntas e respostas e encerraremos o webinar no máximo às 21 horas. As perguntas e manifestações de dúvidas poderão ser realizadas durante todo o evento por meio do PIR, Perguntas e Respostas, que se situa no alto da tela, do lado direito, um ícone, um balãozinho e uma interrogação no meio. O Perguntas e Respostas é a única maneira de vocês participarem, interagirem, tanto com o expositor quanto com o moderador. Durante a apresentação de hoje, está na moderação o representante local da Cidadania Fiscal da Delegacia de Niterói, o auditor fiscal Antônio Lopes de Carvalho Neto, e na produção do evento, temos a chefe da Seção de Comunicação Institucional e Cidadania Fiscal da 7ª Região Fiscal, nossa querida Mariana Fraga Cabeça. Aos dois já sou imensamente gratos por abrilhantarem aqui o nosso treinamento. Ao final do evento, teremos um formulário de presença. Haverá um atestado coletivo de presença que, posteriormente, enviaremos aos participantes. Portanto, forneça o seu melhor e-mail, coloque com clareza o nome da sua instituição de ensino. Tendo feito essa abertura, tendo saudado a todos, vamos ao que interessa. Eu vou agora, então, partilhar com vocês a apresentação de hoje. Então, vamos lá, pessoal, apertar os cintos. Imposto de Renda 100 anos. Houve um tempo em que as pessoas ouviam música deste jeito, lá na vitrolinha. Houve um tempo onde as pessoas escreviam suas cartas, seus trabalhos, através da máquina de datilografar. Talvez você nem era nascido nesta época. Houve um tempo onde as pessoas se comunicavam pelo telefone. Houve um tempo onde as pessoas jogavam com este aparelhinho aí, com fita cassete. Acredite se quiser. Houve um tempo onde as pessoas
tinham as informações do dia a dia através do rádio. E acredite, houve um tempo onde o imposto de renda era entregue desta maneira, em folha de papel. Imposto de renda, 100 anos progredindo com a sociedade. O nosso papo de hoje é desmistificando o imposto de renda. Veremos os aspectos gerais a partir da Instrução Normativa 2065, de 24/2/2022, que já recomendamos a leitura. Qual o período da entrega da declaração deste ano? Vejamos lá, começou ontem, dia 7 de março, e vai até o dia 29 de abril, às 23 horas, 59 minutos e 59 segundos. Depois, bau, acabou o prazo. E até este dia 29, neste horário, o que é que você precisa fazer? Entregar a declaração, pagar a primeira cota ou a cota única e fazer o recolhimento da destinação do imposto de renda para os fundos da criança e adolescente e para os fundos dos idosos, se assim você o desejar, e esperamos que você o deseje. Bom, tendo dito isso, falando que há um prazo de entrega, falando o que é que tem que ser feito até este dia 29, a gente pode se perguntar, e se eu não fizer, o que acontece? O que acontece com a entrega fora do prazo? Me diga. Multa. Você descumpriu uma obrigação acessória. A multa mínima para o imposto de renda da pessoa física é de R$ 165,74, ou 1% ao mês de atraso ou fração de mês de atraso, limitado a 20% sobre o imposto devido. Veja bem, a multa é sobre o imposto devido. Não se esqueça que o fato gerador do imposto de renda aconteceu no ano passado e os fatos geradores eram mensais, foram feitos recolhimentos, não é? Então, supondo que o seu imposto de renda devido foi de R$ 10.000 e você recolheu 8.000 ano passado, fica restando 2.000, que serão apurados agora na declaração de ajuste. Olha o nome, de ajuste anual. Se é de ajuste, a gente vai ver se o que você recolheu lá no ano passado foi suficiente, se o que você recolheu no ano passado foi insuficiente, então haverá imposto a ser pago este ano, ou se aquilo que você recolheu no ano passado foi maior, então haverá uma devolução, uma restituição. Então, veja, no exemplo que eu falei de 10.000, que 8.000 já foram pagos no ano passado e ficaram restando 2.000 esse ano, este 1% ao mês de atraso ou fração de atraso limitado a 20%, não é sobre os 2.000, é sobre os 10.000, que eram o imposto devido. Então, atenção, R$ 165,74 é multa mínima. A multa mínima incide ainda que não haja imposto devido. Vamos supor que você caia num dos quesitos do imposto de renda e que na sua declaração não resulte nem imposto a pagar. Mas se você não cumprir com a obrigação de dar as informações no prazo que a gente acabou de ver, você cometeu uma infração, que tem por resultado a multa. Neste caso, a multa mínima de R$ 165,74. Veja bem, se você teve na sua declaração imposto a restituir, mas entregou essa declaração em atraso, o valor da restituição, caso você não tenha recolhido a multa, ela será deduzida, ela será retirada deste valor que você tem a restituir. Então, atenção, vamos tentar entregar no prazo, para não incorrermos em multas. Pois bem, como entregar a declaração? Aí é uma festa. Você pode entregar por celular, tablet, notebook,
desktop, não é? E você tem 3 maneiras de fazer a declaração usando estes instrumentais. Você pode fazê-la online, entrando com eles, né, lá no ECAC, né, no ECAC, e aí você faz a declaração através do serviço Meu Imposto de Renda. Então, você está preenchendo ali online, sem baixar aplicativo, sem baixar programa, você está diretamente fazendo a sua declaração online. Você pode fazer através, não é, de aplicativo, usando esses meios móveis, como o tablet e o smartphone. Aí você vai baixar um aplicativo chamado Meu Imposto de Renda e fazer ali. Ou você pode fazer através do programa gerador da declaração, baixando este programa para o seu desktop. Então, veja, essas formas todas comunicáveis, você pode começar lá com o seu smartphone, depois complementar usando o seu notebook e fazer a transmissão final através do desktop. É tudo interligado, é tudo junto e misturado, meu irmão. E olha mais, tem um facilitador genial que se chama Declaração Pré-Preenchida, que estará disponível a partir do dia 15 de março. E esta declaração pré-preenchida pode ser usada em todas as plataformas. Você vai poder usá-la lá na declaração online, você pode usá-la lá no programa gerador, você vai poder usá-la através do aplicativo, né, Meu Imposto de Renda. Em todas as plataformas você vai poder usar a declaração pré-preenchida, uma das novidades deste ano. E a declaração pré-preenchida é uma declaração que já vem com várias informações úteis, facilitando o preenchimento. O cidadão só tem que fazer o quê? Conferir se todos os dados estão ali, se está tudo certinho. Isso é uma responsabilidade, não é, do contribuinte, fazer a conferência. E o que é que vem ali? Vem informações de declarações dos anos anteriores que você entregou. Então, elas são transportadas para dentro desta nova declaração. Vem dados de rendimentos, dados de pagamentos, através do quê? Da DIRF, da DMED, declaração, né, médica, né, gastos que você teve com plano de saúde, etc., já vem tudo ali para dentro. De MOB, né, declaração imobiliária, e financeira, carnê-leão. Então, é uma série de informações que já são trazidas facilitando a tua vida. Você só tem, evidentemente, que conferir, porque para essas informações chegarem à tua declaração, evidentemente, os terceiros envolvidos, né, as empresas envolvidas, têm que ter prestado a informação antes. Não é? Por isso, você pode importar a declaração pré-preenchida e ver se estão todos os dados ali, está faltando alguma coisa, alguma complementação precisa ser feita, alguma coisa precisa ser retirada. Beleza, facilidade para você. Poderá ser acessada essa declaração pré-preenchida com conta gov.br. Mas atenção, tem que ser níveis ouro ou prata. Então, para você acessar a declaração pré-preenchida, não pode ser o nível bronze. Tem que ser ouro ou prata. E o procurador digital, aquele que recebeu procuração através lá do ECAC, ele pode acessar os dados da pré-preenchida. Então, é um facilitador a mais. E quem é que está obrigado a entregar a declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física 2022? As pessoas físicas residentes no Brasil que tiveram rendimentos tributáveis cuja soma foi superior a R$ 28.559,70. Então, esse primeiro critério é o critério dos rendimentos tributáveis. Não é? Eu tenho que somar, não é, todos os meus rendimentos tributáveis. Se eu tenho mais de uma fonte pagadora, eu tenho que somar as duas, não é pegar só a principal. São todos os rendimentos tributáveis. Segundo critério, né, se eu tiver rendimentos isentos, não tributáveis ou tributáveis exclusivamente na fonte, cuja soma, né, o total,
for superior a R$ 40.000, eu também estarei obrigado a entregar a declaração do imposto de renda para prestar informações. Então, veja bem, atenção. Exemplo, de alguns rendimentos isentos e não tributáveis. A poupança, né, o rendimento da poupança, a restituição do imposto de renda que você teve do ano anterior, as indenizações, seja trabalhista ou de outra natureza, doações e heranças que você possa ter recebido, a apólice de seguro, né? Você recebeu, né, o valor da apólice de seguro, seguro-desemprego, etc. Tá? Então, ficar atento. Se somar tudo isso, ultrapassar R$ 40.000, opa, estou obrigado a entregar imposto de renda. E os rendimentos exclusivamente na fonte? Por exemplo, 13º salário, a participação nos lucros, prêmios que eu recebi, tive sorte de ganhar da loteria, os rendimentos de aplicação financeira, etc. Né? Então, se somar essas coisas todas, né? Se eu, por acaso, tiver somado isso tudo, ultrapassar R$ 40.000, estou obrigado, pessoa física, a entregar minha declaração de imposto de renda. Mas ainda, se eu tive ganho de capital, não é? Sobre venda de bens, direitos, ou se eu operei na Bolsa de Valores, ou Bolsa de Mercadorias, ou Bolsa de Futuros, ou coisas assemelhadas, estou também obrigado à entrega do imposto de renda. Então, já estamos aqui vendo algumas exigências para entrega do imposto de renda. Atividade rural, cuja receita bruta for superior a R$ 142.798,50, eu sou obrigado a entregar. Ou se eu tiver o interesse de compensar prejuízo, né, neste ano calendário de 2021 ou nos anos sucessivos, relativo a prejuízo do quê? De anos anteriores ou do ano calendário 2021. Aí é do meu interesse entregar, porque eu quero compensar prejuízo. Um outro quesito que gera a necessidade de entregar imposto de renda. Se os meus bens e meus direitos, né, somando ele, inclusive terra nua, né, terra sem construção, se eu somar tudo isso, bens e direitos, e chegar a um valor superior a R$ 300.000, eu sou obrigado também a entregar imposto de renda. A exceção, neste caso, é no caso da sociedade conjugal, da união estável, onde um cônjuge já tiver entregue a declaração e lá tiver todos os bens do casal. Aí, evidentemente, o outro não precisará entregar, a não ser que os bens que são exclusivos dele superem R$ 300.000, ou ele se enquadre em um desses outros quesitos que nós estamos vendo. Mas ainda, pessoa que passou a condição de residente no Brasil. Veja bem, né? A obrigatoriedade para a pessoa física residente no Brasil. Então, se alguém passou esta condição de residente no Brasil e permaneceu nesta condição em 31/12, ele também está obrigado a prestar informações. Quem optou pela isenção do imposto de renda sobre o ganho de capital na venda de imóveis residenciais, desde que o dinheiro auferido tenha sido usado na compra de outros imóveis residenciais no Brasil e dentro do prazo de 180 dias contados do contrato da venda para poder auferir a isenção do imposto de renda, desde que ele tenha cumprido essas duas ali, esses dois quesitos, não é? Ele fica isento do imposto de renda, mas tem que fazer a entrega do imposto de renda, dar as informações necessárias. Então, quem optar pela isenção do ganho de capital terá que fazer a declaração, não é? E terá a isenção se a venda foi de imóvel residencial e se o dinheiro auferido foi usado na compra de outros imóveis residenciais aqui no Brasil, num prazo específico, 180 dias do contrato da venda. Veja bem, todas essas 7 opções, né, 7 quesitos que geram obrigatoriedade da entrega,
É claro que se a pessoa ela constar como dependente da declaração de uma outra, evidentemente que ela não vai precisar entregar, porque já está entregando em conjunto lá com o titular. Né? Então, tem mais este detalhe, tá? Então, nós vimos aqui duas exceções, né? Quem estiver enquadrado nesses itens está obrigado. Uma exceção é se ele já for dependente e todos os rendimentos, bens, direitos dele estiverem lá naquela declaração onde ele aparece como dependente, evidentemente ele não vai precisar entregar de novo. E naquele caso dos bens e direitos, somando mais do que 300 mil, na união conjugal, não é? Ou na união estável, onde um cônjuge, já na sua declaração, coloca lá todos os bens. Mas, tendo visto a data, né, o prazo de entrega, o que acontece quando a gente não cumpre com o prazo de entrega, tendo visto quem é obrigado a entregar imposto de renda, precisamos saber quais documentos que eu preciso, não é? Quais documentos que eu preciso para fazer o preenchimento da declaração. Bom, se você tiver a declaração do ano anterior, ótimo, já é um bom começo. Olha, se tiver essa declaração no pendrive, melhor ainda. Mas estou lembrando a você que você está no projeto NAF, geralmente o contribuinte não traz essas coisas, não é? Ou não tem essas coisas. E muitas vezes é a primeira declaração que ele está fazendo. Mas se não for a primeira, e ele tiver, não é? Peça a declaração anterior. Se estiver no pendrive, melhor ainda, que você importa para dentro, é menos coisas para digitalizar, né? Dados do titular, CPF, título de eleitor, endereço, RG, etc. Olha, se você tiver a declaração anterior, você já tem todas essas informações dela. Se não tiver, tem que trazer os documentos, evidentemente, junto, né? Dados do dependente, igualmente, nome, CPF, data de nascimento, etc. Informes de rendimento, tanto do titular quanto do dependente. Lembrando que o dependente precisa ter ali na declaração, não é? Os rendimentos, os bens, os direitos dele. Então, você precisa pedir esses documentos. Ou ao menos, né, perguntar, né, ao titular, o seu dependente tem rendimentos? Porque se tiver, você precisa do informe. Informe de instituições financeiras, tanto do titular quanto do dependente. Né? Ele pode ter uma conta corrente, ele pode ter poupança, ele pode ter aplicação num banco. Né? Você não tem como saber. Então, você tem que perguntar e pedir a ele os documentos comprobatórios. Documentos referentes a bens, não é? Tanto do titular quanto do dependente. Às vezes, uma pessoa é dependente de uma declaração, mas tem um automóvel, por exemplo. Então, você tem que pedir. Recibos de despesas médicas e com educação, igualmente do titular e do dependente. Informes de fundo de garantia, né, por tempo de serviço, se teve saque, né, se ocorreu saque no ano passado. Aí você pede o informe para poder saber declarar, né, pôr na declaração dele. Rescisões trabalhistas com os valores individualizados, para saber o que é indenização, não é? O que é rendimento tributável ali. E formas de rendimento de INSS ou previdência privada, se for o caso. Tá? Então, tem esses documentos. Não é? Na realidade, você faz o quê? Translocar, né, as informações que estão no documento para dentro da declaração. Vamos adiante! Mas o que é preciso informar na declaração? Olha, tratando-se de imóveis, veículos automotores, embarcações e aeronaves, independente do valor de aquisição, eles têm que estar na declaração. É obrigatório aparecer na declaração. Normalmente, os bens que estão na declaração, não é? São por valor de aquisição, né? O valor que efetivamente eu paguei para obter aquilo. Estes aí, independente se foi muito ou se foi pouco, né? Se foi caro ou se foi barato, tem que estar. Imóvel, veículo automotor, embarcação e aeronave. Outros bens móveis ou direitos, se o valor de aquisição for igual ou superior a R$5.000. Tá? Então, se for um outro bem móvel, não é? Eu tenho um patinete eletrônico que custou R$7.000. Opa, um bem móvel cujo valor dele, de aquisição, foi superior a R$5.000. Ele não é nem um imóvel, não é um veículo automotor, não sei o que lá. Opa, mas tem a regra, bens móveis e direitos
cujo valor de aquisição for superior a R$ 5.000, eu preciso declarar. Saldos de conta corrente bancária, de caderneta de poupança ou de outra aplicação financeira aí qualquer, se o valor for superior a R$ 140 em 31/12/2021, sou obrigado a declarar. Conjunto de ações ou cotas de uma mesma empresa, ou o ouro, quando eu compro como ativo financeiro, se o valor de aquisição for igual ou superior a R$ 1.000, sou obrigado a declarar. E as dívidas e ônus reais, cujo valor for superior a R$ 5.000. Por exemplo, eu estou pendurado no cheque especial, meu cheque especial está vermelho. É mais do que R$ 5.000 essa tua dívida aí com o banco de cheque especial? É mais do que R$ 5.000. Irmão, tem que estar aqui na tua declaração. Não chega isso tudo, não. Então, tudo bem. Então, não está. Se for valor superior a 5.000, é obrigatório a dívida ou ônus real está ali na declaração, né? Eu tenho um empréstimo bancário, né, etc. For superior a 5.000, deve estar na minha declaração. Vamos adiante. E as deduções? Houve mudança? Quais são as deduções para a declaração deste ano? Olha, as deduções por dependente, as demais continuam as mesmas, né? Para cada dependente, você vai ter uma dedução de R$ 2.275,08. Para despesas com educação, não é? A dedução também continua a mesma, R$ 3.561,50, né? Mesmo que você tenha gasto, sei lá, gastei com o meu filho 7.000. Eu vou pôr lá na minha declaração os 7.000 que foram pagos, mas só vai ser deduzido da base de cálculo R$ 3.561,50. Previdência complementar até 12%, não é? Se for PGBL. Esse PGBL é o Plano Gerador de Benefício Livre, não é uma espécie de poupança de longo prazo, tá? Então, se a pessoa tiver isso, pode pôr, né? Pode deduzir esses 12%, porque ela está postergando lá para o futuro, ela vai pagar esse imposto. Pensão alimentícia, quem paga a pensão alimentícia, né, ele deduz esse valor da pensão alimentícia. Quem recebe a pensão alimentícia, aí esse valor é tributável. Gastos com saúde, ele não tem limite. Se a pessoa optar pelo modelo de dedução completa, né, então, qualquer gasto, desde, evidentemente, que tenha o comprovante, né, o recibo, nota fiscal. Quem opta pelo desconto simplificado, pode ter aí a dedução de até 20% do rendimento tributável, né, mas limitado ao valor de R$ 16.754,34. Aí, neste caso, né, este desconto simplificado, ele substitui todas as deduções que a lei permite, tá? Então, ele só vai poder deduzir até este valor ali. Vamos adiante. E os pagamentos, como se dão? Olha, você pode parcelar, né? Se o resultado aí da tua declaração de ajuste anual der um imposto a pagar, uma diferença que você ainda tem que recolher, você pode parcelá-la até em 8 cotas mensais e sucessivas. Desde que nenhuma cota seja inferior a R$ 50. Isso significa que se o tributo a pagar ali, né, o complemento que você vai precisar arrecadar, for inferior a R$ 100, tem que ser em cota única, porque não vai ter como dividir, não é, um valor menor do que R$ 100 em cotas de 50, né, de no mínimo 50. Não é? A primeira cota, ou a cota única, ela deve ser paga até o último dia do prazo de entrega. No nosso caso, dia 29 de abril. E nas cotas
sucessivas, vai incidir a taxa Selic, não é? A taxa Selic acumulada até o mês anterior, mais 1% do mês no qual ela está fazendo o pagamento. Ainda relativo a pagamento, uma das novidades é que os DARFs todos virão com um código de barra, como você está vendo aí nessa imagem, não é? E você também pode pagar através do Pix, não é? Você tem um QR Code, né? Que você vai poder fazer pagamento via Pix. E falando em Pix, até a tua restituição também poderá ser através de Pix, desde que seja a chave de CPF do titular da declaração, tá? Chave com CPF. Então, essa também foi a novidade. Pix para pagar, Pix para receber. Outras formas de pagamento, né? Você pode pagar em DARF, aquelas cotas sucessivas, a cada mês você imprimir o DARF e pagar, mas você também pode pagar por transferência eletrônica ou débito automático. No caso do débito automático, aí tem que tomar uma certa precaução. Por quê? Se eu quero pagar em débito automático a minha cota única, não é? Ou o meu pagamento em cotas, para que caia aquela cota do mês de abril, porque você tem que pagar a primeira cota, a cota única, dentro do mês de abril, você vai ter que fazer a transmissão da sua declaração, não é? Até o dia 10 de abril, porque senão não dá tempo de cair a primeira cota ou a cota única lá no dia 29. Se você passar desse 10 de abril e fizer, né, por débito automático, então já saiba, seu débito automático só vai cair a partir da segunda parcela. Esta primeira parcela você vai ter que recolher, porque ela não estará dentro do débito automático. Então, atenção, débito automático, da primeira parcela ou da cota única, para que caia em abril, tem que ser feito até o dia 10 de abril. E os lotes? Sempre no último dia útil de cada mês. Maio, junho, julho, agosto e setembro. Você está vendo que serão 5 lotes de restituição, sempre caindo no último dia útil daquele mês. Vamos adiante. Olha, ano passado, até certo período do ano, ainda teve auxílio e benefício emergencial. No caso do auxílio emergencial, não haverá DARF para pagar a devolução de quem recebeu indevidamente. A pessoa terá, para tratar deste assunto, auxílio beneficial, ela terá que entrar lá no site gov.br Cidadania, lá ela terá todas as informações sobre auxílio emergencial, lá ela consegue imprimir o informe de rendimentos, que é essa imagenzinha que você está vendo, e esse informe diz qual é o CNPJ que pagou a ela e quanto pagou. O CNPJ eu já pus aí embaixo, esse 05-526-783/00327. Lá, se tiver alguma devolução de dinheiro, é lá no site da Cidadania que ela vai imprimir a GRU, né, a Guia de Recolhimento da União, e fazer o recolhimento. Né? Lembrando que a lei que instituiu o auxílio auxílio emergencial dizia, né, que só poderia receber este auxílio, só teria direito a ele quem tivesse recebido menos de R$ 28.847,76. Ou seja, quem estava, né, dentro daquela margem de isenção do imposto de renda. Né? A isenção do imposto de renda vai até quem ganha por mês R$ 1.903,98. Se você pegar esse 1.903,98 e multiplicar por 12, vai dar esse valor ali, tá? Então, repito, auxílio emergencial, não é? Você, para tratar deste assunto, tem que entrar no site da Cidadania. Lá você consegue o informe de rendimento, que é isso que vai interessar aqui para o imposto de renda. Mas assim, como é que eu vou saber quem recebeu o auxílio está obrigado ou não está obrigado a entregar imposto de renda? A pessoa não estará obrigada a entregar o imposto de renda porque recebeu o auxílio. Ela estará obrigada a entregar o imposto de renda se os rendimentos tributáveis dela, lá da fonte pagadora dela, somado, né, com este rendimento, né, todos os rendimentos tributáveis que ela tiver, somado com este rendimento, ultrapassar aqueles R$ 28.559,70, aí ela está obrigada, porque é uma das regras do imposto de renda. Aí ela vai precisar desse informe, para saber quanto é que ela recebeu, né?
se não me falha a memória, o auxílio emergencial foi até o mês 10, né, do ano passado. Então, pode sim aparecer algum resquício disso, tá? Mas, repito, né, para efeitos da declaração do imposto de renda, o que você precisa estar atento é, se somando todos os rendimentos tributáveis, e o auxílio emergencial é um rendimento tributável, porque a lei assim o diz, não é? Somando todos os rendimentos tributáveis, se ultrapassar aquele limite, que foi o primeiro quesito que nós vimos hoje. Aí ela está obrigada. Se não ultrapassar, ela não estará obrigada à entrega pelo quesito rendimentos tributáveis. Aí você tem que ver se ela não se enquadra em nenhum outro daqueles quesitos que a gente acabou de ver. O mesmo vale o rendimento que vem do bem, não é? Do benefício emergencial. Não é? E aonde que eu vejo isso? Lá na carteira de trabalho digital. Esse quem pagou foi o Ministério da Economia. O CNPJ está aí. Tá? Então, a mesma coisa. Ah, recebi o bem. Opa, preciso da carteira de trabalho digital para saber qual foi o montante que você recebeu. E o CNPJ, que é esse que está aparecendo. E se por acaso também aparecer algum resquício de ajuda compensatória, que as empresas podiam dar, não é? Isso vai estar no comprovante de rendimentos emitido pela empresa. Então, é só olhar com atenção para o comprovante de rendimento que a empresa emitir, que vai ter essa informação lá. Tá? Então, você tem 3 fontes aqui de informações. Auxílio emergencial, essa informação vem do Ministério da Cidadania. Eu entro lá no site para imprimir o informe de rendimentos. O benefício chamado BEM, né? Benefício emergencial, lá na carteira de trabalho digital. E ajuda compensatória, lá no comprovante de rendimentos, né? Emitido pela empresa. Tá? Então, aqui só uma observação para a gente ficar atento. Se liga, meu irmãozinho! Olho fixo como o do gatinho que você está vendo aí. Vai para frente do espelho. Se encara. Fica, não abaixa o olhar não. Olha bem direto do olho. Aponta o dedinho para você mesmo e diz: é vedado o mesmo contribuinte constar simultaneamente em mais de uma declaração de ajuste anual, seja na condição de titular, seja na condição de dependente. Não cabe bipolaridade tributária. Há apenas uma exceção, se houve alteração na relação de dependência em 2021. Que diabo é isso? Exemplo, só para a gente elucidar. A regra é, olha, você apareceu numa declaração, não vai aparecer numa segunda. Se apareceu como titular numa, é só ali que você vai aparecer. Se apareceu como dependente numa, é só ali que você vai aparecer. Você não pode aparecer como dependente em 2, 3, 4 declarações. Não tem sentido. Bom, o que é essa alteração na relação de dependência? Por exemplo, olha, a pessoa era solteira até o meio do ano. Ela vivia na casa dela, com o pai, com a mãe, e ela aparecia todos os anos na declaração do pai dela como dependente. Chegou justamente no meio do ano, a bendita resolveu casar, não quer esperar, não, chegar ao final do ano, não. Ela quer casar no meio do ano. Ou ele, né, quer casar no meio do ano. Pode ser um filho que estava dependente do pai e resolveu casar. No meio do ano, beleza, até o meio do ano, né, a menina era dependente do pai. Casou e combinou com o marido que ela seria dependente na declaração dele. Então, olha que coisa. Neste ano de 2001, houve uma alteração na relação de dependência. A pessoa que era solteira e dependente de um titular, casou-se e passou a depender de um outro titular. Então, até o meio do ano, ela aparece na declaração do pai e no segunda parte do ano ela aparece na declaração do marido. Tanto na declaração do pai quanto na declaração do marido, vai estar o rendimento dela até aquele momento, evidentemente, não é? Por quê? Porque para alguém estar lá na declaração de outro como dependente, tem que estar os rendimentos, os bens, não é? E os direitos. Então, atenção, não existe bipolaridade tributária. Outra, na declaração deve constar o quê? Os bens,
direitos e rendimentos dos dependentes. Só pode entrar na declaração se trouxer toda a tralha junto. Não pode vir ele e deixar as tralhas escondidas. Para ser dependente, eu tenho que trazer, evidentemente, se tiver, meus rendimentos, meus direitos, meus bens, e se tiver dívidas e ônus reais, as minhas dívidas e os meus ônus reais também. Tem que estar tudo ali, é uma declaração em conjunto, do titular e dos dependentes. Ok? Se liga, olhinho de gatinho fixo, para não esquecer, hein? Mas há uma outra coisa, e se eu não estou obrigado a entregar a declaração, eu posso entregar? Olha o olho do gato. Sim. Aí você pergunta, mas como que alguém que não está obrigado a entregar imposto de renda vai querer entregar imposto de renda? Onde essa pessoa está com a cabeça? Olha, irmãozinho, tem várias situações onde é do interesse da pessoa. Do interesse da pessoa entregar imposto de renda. Quer ver? Para comprovar renda. Se eu estiver na informalidade, eu não tenho como comprovar renda. Mas se eu entregar uma declaração de imposto de renda dizendo que eu ganhei tanto, né, é um comprovante de rendimento. Está vendo? Aquela pessoa, né, que está na informalidade, que não tem como comprovar a renda dele, ao entregar um imposto de renda, ele está gerando um documento comprobatório dos seus rendimentos, que ele poderá apresentar a terceiros. Um outro exemplo. Poxa, durante o ano a minha empresa foi retendo todo mês um pedacinho do meu salário por imposto de renda. E chegou no final do ano, eu não atingi aqueles R$ 28.599,70 e nem me enquadrei em nenhum daqueles quesitos que o rapazinho lá da Receita falou que gerava obrigatoriedade. Eu quero o meu dinheiro de volta. Tá vendo? Como é que ele vai ter aquele dinheiro de volta, já que ele não estava obrigado, né, a entregar imposto de renda, a pagar imposto de renda, mas teve a retenção efetuada? Olha, só entregando. Eu vou ter que entregar uma declaração porque é do meu interesse para me ter aquele dinheiro de volta. Ou um outro motivo qualquer que o contribuinte tenha, que aquilo seja do interesse dele. Ah, mas não, calma aí. E aquela história lá da multa? Se esse cara entregar depois do prazo, vão cobrar a multa dele, cara. Fica esperto, irmão. Não, ele não estava obrigado a entregar. Não há multa, ele não descumpriu nada. A multa é sempre quando alguém descumpre alguma obrigação acessória que tinha. Então, quem está obrigado a entregar imposto de renda tem data para entregar. Quem não está obrigado não tem data. Ele não tem obrigação de entregar. Ele está entregando espontaneamente, sem estar precisando entregar. Então, para aquele que não é obrigado, ele pode entregar em qualquer momento. E sobre esse não incide multa. Novidades do Imposto de Renda 2022. Olha, na abertura do programa já tem uma novidade. Nós temos agora uma aba de boas-vindas. Boas-vindas para o programa. Temos aí um botão para você poder entrar com o gov.br, não é? Lembrando, né, que tem que ser ouro ou prata. Por quê? Por que esse botão aí? Que palhaçada é essa? Olha, cara, está facilitando a tua vida. Tu pode puxar a declaração pré-preenchida. Menos trabalho para você. Mensagens importantes. Você está vendo aí na sua frente, aí nessa imagem, né? Você sabia que a falta de atenção no preenchimento da declaração é a principal causa de problemas na malha? A pessoa digita valor errado. Inverte valor. Então, veja, ali ele vai estar dando, né, o programa vai estar dando algumas informações importantes. Então, leia, né? E links úteis. Você está vendo aí o link com as novidades deste ano, link com as dúvidas mais frequentes. Através desse link, você vai ter acesso a perguntas e respostas, etc. Outra novidade na ficha Bens e Direitos, aqueles códigos todos foram agrupados. Então, você vai ter o grupo de bens imóveis, grupo de bens móveis, participação societária, etc. E aí você coloca lá, seleciona o grupo, e aí fica mais fácil, porque é um número de códigos menores para você depois selecionar. Então, essa foi uma outra inovação, né? Em vez de clicar lá e abrir aquele mundaréu de códigos, o programa agrupou,
Então, vai ter um número menor de códigos. Quando você selecionar o grupo, vai vir só aquele número e você escolhe a opção que é a sua. Então, há uma outra novidade muito legal. Na hora de informar, não é, os rendimentos, não é? Melhor dizendo, na hora que você incluir um bem ou um direito, se aquele bem ou direito gera rendimentos, você vai poder informar aqui já. Exemplo da caderneta de poupança. Até ano passado, você informava que você tinha uma caderneta de poupança, quanto é que foi o saldo em 31/12 de 2020, quanto é que foi o saldo em 31/12 de 2021, mas o rendimento você informava em outra ficha. Agora, numa única ficha, nessa ficha de bens e direitos, você vai conseguir informar o bem, incluir ali já direto o rendimento. Então, é um facilitador, né? Em vez de estar tendo que dar informação em 2 lugares diferentes, você vai estar dando a informação num único lugar. Isso aí foi uma melhora legal para o contribuinte. Algumas informações passaram agora a ser obrigatórias. O Renavan do automóvel, por exemplo, para quem tem questão de obras, né, o SEI e o CNO. E quem tem embarcação, aeronave, vai aparecer um aviso quando ele não informa, né, a numeração desses bens. Uma outra novidade está lá na ficha dos dependentes, né? Vai perguntar se esse dependente mora com o titular da declaração. Para quê? Porque se você marcar isso, que o dependente mora com o titular, haverá atualização desta informação, né, do endereço residencial lá no CPF. Né? Então, assim, é um facilitador, né? Já haverá assim, uma atualização automática. Ué, mas pode o dependente não morar com o titular? Que coisa estranha. Ué, sou pai, tenho um filho, meu filho estuda numa outra cidade. Não dá para vir, sei lá, a 150 quilômetros da minha casa. Não dá para vir e ir todo dia. Então, eu tenho que manter meu filho numa outra cidade. Ele é meu dependente e não mora comigo. Então, há uma possibilidade, sim, do dependente não morar com o titular e há a possibilidade dos dois estarem sob o mesmo teto. E isso quem vai dizer? O declarante, se o dependente mora ou não com o titular da declaração. Na ficha alimentando, né? Alimentando, no caso da separação, né? O filho fica sob a responsabilidade, normalmente, de um dos cônjuges. Né? Por exemplo, ficou na responsabilidade da mãe. Né? Lá na declaração da mãe, o filho aparece na condição de dependente. Na declaração do pai, o filho aparece como alimentando, como aquele que ele paga, não é uma pensão alimentícia, tá? Então, alimentando esse filho, né, que está com um dos cônjuges, que é o responsável por ele, e eu tenho a obrigação de pagar, não é, a pensão alimentícia, e preciso dar esta informação na minha declaração. Então, aqui na minha declaração, ele não pode aparecer como dependente, porque ele, de fato, não está dependendo de mim. É dependente, no caso do exemplo aqui que eu estou dando, da mãe dele, a minha ex-esposa. Aqui na minha declaração, ele é alimentando. O que é a inovação deste ano é saber quem é o alimentante, porque como a declaração tem o titular e tem o dependente, né, este alimentando pode ser filho, né, do titular, mas também pode ser filho do dependente. Né? Meu filho se separou, voltou a morar comigo. A ex-esposa dele e o filho dele moram em outro lugar, onde eles moravam antes. Mas o meu filho voltou a morar comigo. E aí vai aparecer na minha declaração, né, lá na ficha alimentando, que se paga pensão alimentícia. Sim, mas quem? O pai ou o filho? Você está vendo como é uma informação importante? Então, a partir de agora, teremos como saber quem é o alimentante, quem é aquela pessoa obrigada a pagar a pensão alimentícia. É o titular? É um dos dependentes? Bom, na ficha pagamentos, em todos os códigos será possível fazer a descrição do pagamento. Não haverá, repito, já falei, mas vou repetir, não haverá emissão de DARF de devolução de auxílio emergencial. Olha, eu estou dizendo que não vai haver emissão de DARF, não estou dizendo que não tem que haver a devolução de auxílio emergencial que foi recebida indevida. Isso vai ser feito lá no site, na página
do Ministério da Cidadania, através de uma guia de recolhimento da União, GRU. O que eu estou dizendo é que este recolhimento não será feito através de DARF. Fim da doação para Pronas e Pronon. Na realidade, é o final da destinação. Você não vai poder destinar parte do imposto de renda devido para esses dois programas, né? Um que era a parte de tratamento oncológico, outro a parte de deficientes físicos. Por quê? Porque não há previsão legal, né? Isso não quer dizer que as pessoas não devam e não possam, né, fazer aí sim a doação, né? Tirar um pedacinho do seu patrimônio para ajudar quem precisa. O que nós estamos dizendo é que isto não será destinado, né? Isso não será abatido na declaração, porque isso aí não é o tributo que você está destinando para aquele fim social, né? Por quê? Porque não há previsão legal. Por isso que está sendo aqui dito, fim da doação para Pronas e Pronon. Então, entenda bem, se você fazia essa doação e puder, tiver condições de continuar fazendo, faça. Só não vai ter aqui o abatimento na declaração, né? Ajuda, né, a esses programas como Pronas, Pronon e demais necessidades sociais, sempre devemos fazê-la com espírito de cidadania. Há a possibilidade agora da importação do carnê-leão dos dependentes, se o titular tiver a procuração, aquela procuração lá do ECAC, ou se ele for autorizado através do Carnê-leão Web. Evidentemente, gente, existem outras novidades que você vai poder conhecer pelo próprio programa, né, ou acessando a nossa página na internet. Mas para o nosso treinamento, para esse ambiente do NAF, para o público que ali vai ser atendido, né, nós trouxemos aqui as novidades principais e que vão estar aparecendo para nós. Agora, o que importa é você ligar a função da aprendizagem permanente. Liga o roteador da aprendizagem permanente e conecta tudo, irmãozinho, conecta tudo, a aula que você assiste, curso que você faz, não é, sei lá, no YouTube ou em algum outro canto, treinamentos como este, as leituras, seja de livro, de uma matéria jornalística, as experiências, como o próprio NAF, uma experiência que você vai ter, não é? E aqueles conhecimentos que nos advêm de outras pessoas. Liga o roteador da aprendizagem permanente. Isto não tem fim, não é? Uma palestra não esgota assunto nenhum de matéria nenhuma, irmãozinho. É sempre o tira-gosto, é sempre o passo inicial, é sempre um acrescentar mais um pouquinho, não é? Ao nosso cabedal. Então, continua firme. Obrigado por você estar aí. Vamos passar agora para a parte das perguntas. Eu vou passar, então, a palavra ao nosso querido Antônio Lopes, que vai nos trazer, não é, algumas questões que possam ter surgido, que tenham sido interessantes e mais úteis para você. Antônio Lopes, meu irmão, é com você. Ativa aí a tua imagem, libera o teu microfone, que todos estamos atentos. Peço a Mariana para projetar o Antônio Lopes, para que todos nós possamos vê-lo. Sim. Boa noite, pessoal. Quero agradecer aí a presença de 180 pessoas, 180 alunos aqui que nós vimos de diversas partes do país. Minas está presente, Goiás, estado do Rio, e é sempre um prazer a gente poder trocar essa informação, entendeu? São Paulo... Então, é muita coisa aqui. O que eu vi aqui? Perguntas que foram colocadas aqui. Eu tenho um investimento. Como eu faço essa informação? Eu preciso preencher renda? Então, olha só. Se nós temos um investimento e durante este ano esse investimento gerou renda, a parte do investimento nós vamos declarar na ficha de bens e direitos. Eu tenho, por exemplo, 15 mil aplicado na caderneta de poupança. E
caderneta de poupança me gerou um rendimento de, vamos dizer, de R$ 150 durante o ano. Então, esses R$ 150 vai para a ficha de rendimentos isentos, porque o rendimento de poupança é considerado um rendimento isento. E tem lá uma linha específica para essa área, entendeu? Ah, eu fiz uma aplicação num CDB. E aí, esse CDB de R$ 15.000 me gerou um rendimento de R$ 150. Foi excluído o valor da fonte, e lá, então, nós vamos declarar essa parcela na ficha de rendimento de tributação exclusiva. Não, eu tenho uma aplicação em... Como é que chama? Um rendimento para fundo de... Por exemplo, que haja rendimento, resgate de previdência. Eu fiz uma previdência e fiz um resgate de um rendimento de previdência. E você tem que oferecer a tributação, esse valor, na ficha de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, como é o caso de um banco que você fez essa aplicação aí de uma previdência privada. Entendeu? Então, cada caso você vai declarar, e normalmente a entidade que lhe paga encaminha um informe de rendimento, que esse informe de rendimento vai servir de base para você fazer essa sua declaração, entendeu? Outra coisa aqui que a gente pode pegar é uma pessoa que declara um certo tempo e nunca colocou que investe em ações. O que é indicado ele fazer? Se ela começar a declarar esse ano, qual o risco de cair na malha fina? Olha, sempre que a gente não estava obrigado a fazer a declaração, não haveria problemas. Mas quando você faz investimentos em ações, quando você resgata qualquer ação, já gera a obrigatoriedade da entrega. Mas pode ser que essas ações você tenha recebido, vamos dizer, tenha lá uma aplicação que custou R$ 50.000 há 30 anos atrás, que seu pai deixou, e você recebeu isso aqui agora, tal. Ou que você tenha recebido há algum tempo atrás, e você não estava dentro da obrigatoriedade, porque você só tinha o direito, mas você não resgatou. Você declara agora, e se cair na malha fina, você apresenta a sua compra e a sua venda. Aliás, por falar em ações, eu entendo que toda pessoa que aplica em mercado financeiro de risco, ações, bitcoins, day trade, é sempre muito importante guardar todos os documentos de compra, de venda, todas as notas de compra, de venda, e que tenha uma planilha acompanhando cada ação, cada compra e venda. Ele tem uma planilha acompanhando a sua movimentação de valores, entendeu? Então, o fato de cair em malha, eu estou na malha. Eu sou auditor fiscal há 36 ou 37 anos e estou na malha. Não me apavora, porque eu vou apresentar todos os documentos no momento que eu for intimado, entendeu? Então, por exemplo, não fiquem preocupados. É importante que quem caia na malha, que você verifique o motivo e confira se todos os seus documentos dão respaldo para aquelas informações que você declarou. Confira mais uma vez. É importante você conferir para ver a motivação real, porque muitas vezes a gente pensa que é uma motivação e é outra. Comissões que não constam do contra-cheque deve ser declarada. Todo e qualquer rendimento, não é que deve, é obrigatório. E se não foi declarado, deveria ter sido declarado, entendeu? Então, é importante, até para compor a sua origem e a natureza dos seus rendimentos, entendeu? Então, se você tem rendimentos, você declarando tudo, você não
corre o risco de amanhã ser apanhado tanto na malha fina quanto na fiscalização, conta numa falta de composição da sua renda. Por exemplo, para você comprar um bem, você tem que ter origem, você tem que ter renda. Se você quer viajar e você quer comprar moeda, você tem que ter natureza, você tem que ter origem do seu rendimento. Então, todos os rendimentos devem ser obrigatoriamente informados na sua declaração, caso o contribuinte esteja obrigado a fazer a declaração. Bom, esquecendo de apresentar um informe na declaração, qual seria a solução para não cair na malha? Retificar a declaração e incluir aquele rendimento. O informe que eu digo é uma renda, né? Vamos dizer que eu tenha, que eu seja professor em 3 lugares. Eu esqueci porque saí daquela escola que eu trabalhei até março do ano passado, eu saí, tive rendimento janeiro, fevereiro e março, e depois perdi o contato, mudei de cidade, então vai lá, retifique, busque a informação junto à unidade, à fonte pagadora, e depois retifica a sua declaração e coloque aqueles bens, aquelas informações que não foram apresentadas inicialmente. E é muito provável que vai cair em malha, é muito provável, entendeu? Então, outra coisa que eu gostaria de colocar, eu acho que é muito importante, algum tempo depois, vamos dizer, a partir de maio, de junho, que o contribuinte, ou vocês deem o caminho, a forma do contribuinte, ou que vocês, se eles voltarem aí, para verificar se o contribuinte caiu em malha. Ele pode entrar pelo ECAC, ver o extrato da sua declaração e ver em que situação a sua declaração está. Será que ela está processada sem problema nenhum? Será que ela está com alguma malha por omissão de rendimentos? Então, quando ela está em malha por omissão de rendimentos, ele corrige, retifica e inclui aquele rendimento que ele esqueceu. Ou, por exemplo, que ele colocou um recibo que era do ano anterior e ali está cobrando o recibo, porque as despesas médicas, a maioria delas não eram para cair em malha, porque todos os contribuintes, os médicos informando o recebimento de cada paciente, cada cliente, ele já libera o contribuinte, o seu paciente, da malha, de apresentar, da obrigatoriedade de apresentar, porque se um declarou que pagou e outro declarou que recebeu, a malha faz esse cruzamento e libera o contribuinte de precisar comprovar essa despesa médica, entendeu? Então, é importante que ele passe um pente fino na sua declaração para ver se existe alguma necessidade de corrigir a sua declaração das informações prestadas anteriormente, entendeu? Então, se esquecer um informe, a solução para não cair na malha é corrigir e informar. Eu tenho investimentos em moedas, em criptomoedas, e como eu faço para declarar? Hoje, na declaração de bens, tem toda um código específico para moedas, para criptomoedas, para todos os bens. Então, houve uma mudança do número de códigos esse ano, está enxugando, mas foram criados novos códigos e foram condensados alguns códigos em um único só, e vale a pena a pessoa informar, e ali depois ele vai oferecer a tributação se houver ganho. Entendeu? Como é feita a apuração de um indivíduo. A apuração de um indivíduo, é feito o cruzamento dos rendimentos que ele informou com os rendimentos que outras pessoas declararam que pagaram a ele. As fontes pagadoras, os seus inquilinos que pagaram aluguel, os seus clientes que pagaram prestação de serviço, que prestaram a ele. Quando existe esse cruzamento e não há nenhum problema, a pessoa é liberada da malha. Quando existe alguma falta de informação de rendimentos,
e a pessoa cai em malha, e aí por motivo... E quando a pessoa acessa o seu extrato da declaração, lá existe o motivo por que ele caiu na malha, e ele pode corrigir isso. Qual a forma correta de declarar o prejuízo na venda de uma ação? Primeiro, ele tem que ter os documentos que comprovem por quanto que ele comprou. Ele pode ter comprado em diversas datas diferentes. Ele pode comprar 100 ações hoje, 50 amanhã, 200 daqui a 6 meses, 300 daqui a um ano, e ele vai vendendo, e primeiro ele vai fazendo o custo médio dessas ações. Depois, conforme ele vai vendendo, se ele for apurando o prejuízo, ele vai informando na ficha respectiva, dentro da declaração, tem lá de ações, né? Ações e day trade, tem todo o mercado financeiro, tem uma ficha específica, onde ele vai declarar o prejuízo. O que eu recomendo é que tenha sempre, não só a planilha, que tenha a composição do custo, como as notas de venda, as notas de compra, as notas de venda, que vai compondo o lucro que ele vai oferecer à tributação e vai pagar no mês seguinte, ou o prejuízo que ele vai podendo rolar e vai compensando. Agora, se ele tiver passar o final do ano e ele continuar com um prejuízo, ele só vai compensar se ele registrar esse prejuízo, que aí ele pode passar de um ano para o outro, de um exercício para o outro, entendeu? Se a aplicação financeira de renda fixa é orienta de recurso de rescisão contratual, como fazer a declaração desse recurso? Olha, aí o contribuinte, a Daniele, eu acho que, olha só, quando você tem uma rescisão de contrato, você vai ter um rendimento que você vai oferecer à tributação. Só que esse rendimento, ele é só naquela data da rescisão do contrato. Posteriormente, ele vai se converter em depósito bancário, em aplicação financeira, na compra de um veículo, na compra de qualquer outro bem, de um investimento. E aí, no resgate deste investimento, é que ele vai ver se tem que oferecer a tributação, se não tem que oferecer a tributação. No resgate, não há problema nenhum. Por que tem declarações que, no final, ela dá a opção de pagar ou a receber? Isso o Vicente colocou, né? O sistema, quando você tem a pagar ou a receber, depende se você reteve imposto de renda na fonte, ou pagou, antecipou o carnê-leão, a mais ou a menos do que do valor do imposto de renda devido. Então, é isso que vai saber se você tem a pagar ou a receber. Lembrando que o imposto ele tem uma alíquota progressiva até 22 mil e poucos reais, 400, eu acho, 700. A alíquota é zero, depois ela passa para 7,5, depois ela passa para 15, ela passa para 22,5, e depois, ao final, todo o rendimento vai ser tributado a 27,5%. É importante vocês compreenderem como é que é feita essa tabela do imposto de renda progressivamente. Os primeiros rendimentos, então, até R$ 1.904 por mês, aproximadamente, né? O rendimento pode ser tributável, mas a alíquota é zero, eu não tenho que pagar. Aí ele vai subindo conforme você vai recebendo maior, né? Tendo uma renda maior, né? Uma pessoa, por exemplo, que em 2019 era obrigatório entregar, em 2020 não estava dentro da obrigatoriedade, mas agora em 2021 for novamente obrigatória. Ela não tem o número da declaração anterior. Como deve proceder? A obrigatoriedade do recibo, ela só é necessária no caso que você precisar retificar a declaração.
Então, é recomendável que a gente coloque o número do recibo da declaração anterior, mas ela não é obrigatória. É sempre recomendável porque é uma maneira de você colocar um cadeado na sua declaração. Só quem tem o número daquele recibo pode retificar. Então, muitas vezes a pessoa faz a declaração em um lugar, com uma pessoa, com um profissional, e não fica com o número do recibo. Amanhã ele pede a esse profissional, retifica aí para mim. O profissional vai precisar desse coisa. E, às vezes, ele não lembra disso. 3, 4 anos depois, ele quer retificar novamente. Precisa do número da declaração anterior. Mas ela não é obrigatória na declaração original. Eu achei a palestra muito explicativa, dinâmica. Eu espero que todos os alunos tenham aproveitado bastante. Eu quero fazer uma recomendação. Não esqueçam que dentro do programa da declaração do imposto de renda tem uma teclazinha no canto direito, na parte inferior da tela. Ajuda. Em cada tela, se você tiver qualquer dúvida, tem o ajuda. Aquele ajuda vai diretamente para as orientações referentes àquela ficha. Então, se você está na ficha de pagamentos, por exemplo, pagamento de médico, pagamento de plano de saúde, ali tem as dúvidas sobre os pagamentos. Se você está na ficha de bens e direitos, você clica no ajuda, vai para o campo do ajuda da ficha de bens e direitos. E a outra coisa que tem, se você rolar a barra esquerda da declaração do imposto de renda, lá no fundo, lá embaixo, uma das últimas linhas, tem lá perguntas e respostas. Baixe esse aplicativo que o Pergunta. Ali você tem 700 perguntas classificadas por assunto, que são muito importantes e são muito elucidativas e que podem ajudar a tirar diversas dúvidas durante não só o atendimento ao contribuinte, mas ela pode fazer tirar muitas dúvidas e, inclusive, ser, às vezes, uma forma de comprovação num caso de dúvida que você queira informar a qualquer pessoa. Não deixe de baixar e ter perguntas e respostas. Então, lembre, 2 fontes de orientação muito importantes. O ajuda dentro do programa e o perguntas e respostas que você pode acessar pelo próprio programa. Tá bom? Uma boa noite, uma feliz aprendizado, que vocês aproveitem muito esse período como um aprendizado e que possam fazer um excelente trabalho, não só para a universidade de vocês, para o NAF, mas para vocês próprios e, principalmente, para o cidadão que está comparecendo de uma maneira, dando oportunidade a que todos nós temos um conhecimento ampliado e crescente. Tá bom? Valeu, obrigado, Antônio Lopes. Foi muito bom aí a tua presença conosco. Em razão do tempo, pedimos desculpas, pois somos obrigados a encerrar este bloco de perguntas e respostas. No entanto, mais informações podem ser acessadas no site da Receita Federal, em Meu Imposto de Renda, como nas sugestões que o Antônio Lopes acabou de dar. Lembrando que o Perguntão já estará disponível a partir do dia 14. Né? Então, temos fontes de pesquisa. Quinta-feira... mas um detalhe. Quem ainda não fez o formulário de presença, irmãozinho, irmãozinha, faz lá, clica aí. Né? Coloca teu melhor e-mail para a gente poder mandar o comprovante de participação. Valeu? Se não fez, faz aí. Não perde tempo, não. Está aí em cima aí das mensagens, tá? Formulário de presença, ele é importante, tá? Coloca o e-mail que você vai receber o comprovante de que você participou deste momento. Inclusive, vou mandar mais algum materialzinho para você, não perde não. Quinta-feira, neste mesmo horário, teremos o tema Canais de Atendimento e CPF, com o analista tributário Luciano Barbosa Reimbold, chefe da agência de Teresópolis.
No sábado agora, dia 12/3, teremos a oficina de treinamento. Então não esquece de baixar o programa e, se possível, acompanhar com desktop para você ir fazendo a declaração. Na semana que vem, no dia 15/3, teremos novamente esta palestra para quem não pôde participar, ou alguém que queira participar novamente. E no dia 19/3, no outro sábado, nova oficina. O encontro que estava previsto para o dia 17 passou para o dia 24/3, que é a palestra sobre MEI. Desde já, convidamos a todos, obrigado pela sua presença e esperamos você nos nossos próximos eventos. Até lá, um forte abraço, boa noite, fiquem com Deus. Foi muito bom contar com a presença de vocês.